Boa tarde, pessoal. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Mikael e hoje nós vamos falar a respeito da retrogradação do Plutão. Planeta esse que foi descoberto recentemente em termos cósmicos e até hoje é estudado por diversos astrólogos que buscam entender mais sobre o seu significado, buscam compreender quais os níveis de consciência que Plutão atinge e quais os níveis que nós, seres humanos, estamos prontos para adquirir. Eu ia gravar esse vídeo antes, só que, como eu já falei em alguns vídeos do canal, pessoal, eu administro todo o canal sozinho, faço toda a edição, tudo, e às vezes eu não consigo dar conta, então esse vídeo tá saindo um pouquinho depois. Mas não tem problema, porque Plutão está retrógrado a partir do dia 29/4 e vai ficar retrógrado até dia 8 de outubro desse ano. Então vamos ter aí 6 meses de Plutão retrógrado. É interessante notar, pessoal, que a retrogradação de Plutão vai combinar com o tempo mais ou menos entre eclipses que nós vamos ter esse ano. Não à toa, Plutão também rege um dos signos do qual os nodos estão. Plutão é o regente do signo de Escorpião e a partir de janeiro foi invadido pelo nodo sul e é nesse eixo zodiacal, o eixo touro-escorpião, que nós vamos ter os eclipses acontecendo durante esse ano. E essa retrogradação de Plutão caiu exatamente nesse período, né? Vai coincidir ali esse período entre eclipses, o que reforça o que nós já falamos no vídeo a respeito do eclipse, que você pode assistir aqui no canal, o vídeo completo que tem mais de 40 minutos. Eu falei de casa por casa, dependendo de onde você tem touro no seu mapa astral, você veja em que casa você tem touro em mapa astral e aí aquele vídeo vai te ajudar a entender um pouquinho melhor como o eclipse pode afetar você. E essa retrogradação de Plutão vai dialogar com isso, ou seja, vai ser um fator que vai trazer muito mais transformação e profundidade para as questões que nós falamos no eclipse. Uma vez que Plutão é o planeta da transformação, é o planeta que é o deus do submundo, né? Plutão é o deus do submundo na mitologia romana, correspondente a Hades na mitologia grega, correspondente ao orixá Omolu, né, dentro do panteão africano, que é o ceifador, ele que finaliza o que tem que ser finalizado, é ele que dá os limites da vida, tanto que o ciclo de Plutão dura em torno de 240 anos, 250 anos. Então, nós encarnados não temos como viver um ciclo completo de Plutão, porque nós não vivemos todos esses anos. Então, a própria existência do planeta Plutão, o ciclo do planeta Plutão, é algo muito grande para nossa compreensão, por isso que é um planeta que até hoje é estudado pelos astrólogos. Esse planeta carrega muitos mistérios, ele foge muito da nossa compreensão, e ainda mais quando ele está retrógrado, cujo seu símbolo é invertido. Então, se nós conhecemos o símbolo de Plutão de uma maneira, quando ele está retrógrado, ele mesmo que inverte as suas funções. Que aí, em vez de da matéria a gente passar a entender a percepção da alma e aí sim chegar no espírito, que é a união do eu com o todo, ele se inverte. Então, a partir da nossa percepção pessoal do espírito, que a gente tem a percepção da matéria. Então, é como se fosse o caminho inverso, né? Se Plutão, no seu posicionamento comum, fala a respeito de você sair do seu ego material e chegar na compreensão do todo, então Plutão retrógrado ele fala sobre a compreensão do todo ser imposta para nós e a partir de então a gente se entender dentro do todo. Vejam como isso é profundo. Plutão não é nada simples, Plutão é um planeta muito misterioso. Então, como de praxe, eu fiz algumas anotações e eu também vou fazer algumas leituras de livros aqui que eu julgo extremamente importantes para aqueles estudantes de astrologia, de hermetismo. E um deles é o livro O Kybalion, que eu já falei aqui umas 4 vezes no canal, e o outro é Planetas Retrógrados, Astrologia Kármica 2, do Marty Schurman, um astrólogo que tem uma coleção com 4 livros sobre astrologia kármica para quem se interessa a respeito dessas questões mais misteriosas. E não por acaso também hoje estou gravando o vídeo de preto, que é a cor de Plutão, que é a cor do signo de Escorpião, um signo maravilhoso, místico, mágico, que é regido
pelo planeta Plutão, tá certo? Então vamos lá? Eu vou ler para vocês primeiro sobre Plutão retrógrado. No símbolo de Plutão, encontramos o círculo do espírito pairando livre acima da ligação entre a meia-lua da alma e a cruz da matéria. Isso é muito indicativo das áreas desconhecidas que o ser humano tem que atravessar antes de finalmente alcançar uma compreensão de si mesmo nos níveis mais profundos. E isso já me fez lembrar diretamente do segundo princípio hermético, que é o princípio da correspondência, que tudo que está acima está abaixo. Então, se nós temos que entender as forças desconhecidas e atravessar para poder alcançar a compreensão de si mesmo nos níveis mais profundos, ou seja, nós temos que elevar a nossa compreensão, a nossa consciência cósmica para entender o princípio da nossa existência aqui nesse plano material. E aí eu vou ler para vocês também no livro O Kybalion, que fala sobre os princípios herméticos, a respeito desse princípio de correspondência, para vocês entenderem que interessante que é. Princípio de correspondência. O que está acima é como o que está abaixo, o que está embaixo é como o que está acima, o Kybalion. Isso é análogo e correspondente, mas não igual e nem semelhante. Porque veja bem, para a gente compreender a nossa existência material aqui na Terra, a gente precisa elevar e compreender a existência do todo, do espírito uno. Só que o todo é etéreo, o todo é um conceito muito abstrato e nós somos materiais. Apesar de que para entender o todo nós precisamos compreender a matéria e para entender a matéria nós precisamos compreender o todo e a matéria são completamente opostos. Podem até ter símbolos, correspondências, analogias, mas eles são totalmente diferentes. E aí você já cai também no princípio da polaridade, né, que é outro princípio hermético que você também encontra aqui nesse livro magnífico, O Kybalion. Então, tudo isso para explicar para vocês mais ou menos o que é Plutão e o que acontece com Plutão quando ele está retrógrado. Isso é invertido, né? Como nós falamos, para você chegar na compreensão da matéria, primeiro a realidade do todo é imposta para você. E por isso que Plutão também é um planeta que traz muitas catástrofes, traz muitas dores. Por quê? Por que isso, né? Por que isso é necessário? Porque muitos de nós não estamos acostumados a pensar em termos holísticos, em termos de o todo. Muito de nós, seres humanos, nem acreditamos na existência de um plano não material, né? Muitos de nós ainda somos muito presos à matéria. Então, para o todo se impor e mostrar a sua existência, muitas vezes isso vem na forma do quê? De desencarnes coletivos, de traumas, de violências, de agressões. Se isso é certo ou não, não cabe a mim julgar, porque não cabe a mim julgar se isso é certo e se isso é errado, porque isso é a realidade que é imposta, né? Se eu acho isso bacana, né, e ou não, isso aí já é termos filosóficos, e a gente já passa a entrar numa discussão muito profunda que envolve religião, que envolve crenças e tabus. E aqui eu não estou aqui para fazer juízo de valores a respeito das leis universais, né? Mas vejam só que interessante e vejam como Plutão é um planeta muito misterioso, porque para você compreender a existência de Plutão, primeiro você tem que compreender a astrologia, e já temos uma barreira aí. E aí, dentro da compreensão da astrologia, existem astrólogos que não consideram os planetas geracionais. Então, dentro da própria astrologia, você tem uma parcela de astrólogos que desconsidera os planetas geracionais, justamente porque eles têm um significado muito transcendental e muitas vezes você lendo um mapa astral, você não compreende o que aquilo está querendo dizer para você, né? Para você lidar com planetas geracionais é necessário muito estudo aprofundado, né? E não é todo mundo que consegue, tá certo? Então, se você está se sentindo meio perdido aí logo no começo do vídeo, não se assuste, é normal. Quando eu comecei a estudar planetas geracionais, eu também me senti assim, até finalmente
Poder ter acesso ao conhecimento, principalmente conhecimento hermético, ajuda muito para você entender os planetas geracionais, e a partir daí eu pude ter um vislumbre da compreensão que é a natureza desses planetas, que na verdade nós podemos ter vislumbres, mas compreendê-los totalmente, eu acho que ainda o ser humano não está preparado. Além desses livros, eu também fiz as minhas anotações que eu vou estar lendo para vocês. Plutão retrógrado em Capricórnio. Plutão traz o mergulho no âmago das situações. É através dele que podemos acessar os sentimentos mais profundos e ocultos, que muitas vezes temos medo e nos assustamos ao ver. Então, esse planeta ele faz com que a gente tenha um vislumbre do todo, mas como eu falei, para você alcançar esse vislumbre do todo, você precisa mergulhar muito fundo dentro de si mesmo. O voo mais alto é o mergulho mais profundo, né? O princípio de correspondência. Só que para você mergulhar muito profundo dentro de si, você encontra coisas que estão muito escondidas, você se dá de cara com a sua face obscura, você se dá de cara com os seus traumas, com as coisas que aconteceram na sua infância, com o seu karma, dependendo, né, da interpretação e da compreensão que você tenha. E muitas vezes isso dá medo, isso assusta, e por isso também que é muito difícil a gente conseguir compreender a natureza desse planeta, porque muitos de nós não queremos olhar para dentro, e perdoar os nossos traumas, e perdoar os nossos erros, e perdoar também as pessoas que erraram conosco. Então é muito doloroso você ter contato com Plutão, e é muito doloroso principalmente quando ele fica retrógrado, porque quando ele está retrógrado meio que ele força que isso aconteça. E não à toa também ele está retrogradando no entre eclipses. São eventos naturalmente transformadores e temidos desde as civilizações mais antigas até as mais atuais. Épocas de eclipses são profundamente temidas, porque elas trazem aí muitas revoluções, reviravoltas e transformações. Pontos delicados: possíveis tentativas de fuga, reações agressivas aos conflitos pessoais e revelações kármicas. Então, como isso vai ser meio que imposto para a gente nesses próximos 6 meses, a chance da gente se deparar com coisas tão desconfortáveis e dolorosas e querer fugir, querer tapar o sol com a peneira, varrer a sujeirinha para debaixo do tapete é muito grande, principalmente voltada à nossa vida material, voltada à nossa vida amorosa, aos nossos poderes, em como a gente exerce a nossa autoridade, as nossas finanças, né? Podemos ver aí um período em que vazamentos a respeito de grandes poderes internacionais, grandes poderes bancários, essa galera aí que detém 50% do PIB mundial, mas corresponde apenas a 3% da população da Terra. Essa galera aí a gente pode ver grandes revelações muito feias relacionadas a como essas pessoas conseguem o poder, como essas pessoas se mantêm no poder. Muita atenção nas notícias e também muita atenção, pessoal, em nós. Vamos prestar muita atenção também. Como que nós conseguimos o nosso poder? Foi por meios honestos? Ou será que nós tentamos dar um jeitinho? Será que nós ludibriamos? Será que nós manipulamos as situações para manter os nossos poderes? Mesmo que seja o poder mais brando, né? Não necessariamente você precisa ser um presidente, você precisa ser um vereador, um governador, uma pessoa que tem um poder religioso, uma pessoa que tem um poder familiar. Mesmo que seu poder seja brando, algum poder você tem, nem que seja o poder sobre a sua própria vida. Então, como que você está exercendo esse poder? Vale aí uma reflexão aí para os próximos 6 meses. Também, maturidade, quando essas questões forem reveladas. Talvez a gente perceba coisas em nós mesmos e nos outros que não são muito legais. E aí, como nós vamos reagir? Reações agressivas aos conflitos pessoais? Né? Então, vamos ter maturidade, respirar fundo, ter cautela. Lembrando que essa retrogradação vai acontecer no signo de Capricórnio, e Capricórnio é regido pelo planeta Saturno, o planeta da maturidade, da responsabilidade, do tempo, da paciência. Então lembrem-se, tudo acontece no seu tempo. Se isso foi revelado agora para você, é porque de certa forma o universo, o cosmos, Deus, o que você quiser acreditar, entende que você está preparado para tomar consciência a respeito dos defeitos
e das falhas, dos erros que vão ser revelados. E os pontos positivos? Bom, se nós teremos coisas e revelações tão grandes, nós teremos a oportunidade única de se aprofundar em todos os sentidos da vida. Nós vamos mergulhar dentro de si, a partir daí a gente pode entender o que a gente quer. Entender o que a gente quer na nossa fé, no amor, no conhecimento, no nosso equilíbrio pessoal, a ordem em que acontecem as nossas coisas, o que a gente entende como evolução, como está a nossa criatividade. Então, em todos os sentidos da vida, nós vamos poder se aprofundar, entender melhor, levar mais a sério o que a gente deseja e se dedicar com mais afinco, com mais obstinação para aquilo que a gente quer. Lembrando que Plutão é regente de Escorpião, um dos signos mais persistentes do zodíaco, assim como o Touro, o seu oposto complementar. Oportunidade de compreensão e mutação das perspectivas em relação a si mesmo e ao próximo. Bom, então nós mergulhamos dentro de nós, percebemos que existem alguns podres, algumas questões que a gente precisa tratar um pouquinho, mas nós entendemos de forma madura, de forma responsável, e a partir daqui vamos pensar como nós podemos mutar, como se nós podemos nos autotransformar, né? Existe uma frase que é assim: quando o guerreiro foge da guerra, a guerra busca o guerreiro. Mas se nós compreendermos as nossas lutas pessoais e nos comprometermos a encará-las, então a guerra não vai precisar buscar a gente. A gente vai poder traçar a nossa estratégia e planejar isso com mais calma, com mais foco, né, com mais paz de espírito. Plutão também fala muito sobre magia, sobre estudos místicos, sobre se aprofundar, por falar de toda essa relação do eu com o todo, né? Naturalmente, Plutão também tange os assuntos de religião, fé, misticismo, esoterismo, magia, ocultismo, hermetismo, astrologia. É um momento excepcional para você que deseja se aprofundar nos seus estudos também. Já fica o convite para você conhecer mais aqui sobre o canal. E também, se você quiser ler mais sobre esses assuntos, fazer cursos sobre esses assuntos, vamos ver o mapa de como vai ser essa retrogradação. Vamos junto? Então, pessoal, como falamos, Plutão aqui no signo de Capricórnio começou a retrogradar no dia 29 de abril de 2022. Plutão está posicionado no signo de Capricórnio, que é regido pelo planeta Saturno, que está aqui em Aquário. Já está aqui em Aquário desde a grande conjunção entre Júpiter e Saturno, que aconteceu aqui no 0 graus de Aquário, lá em 2020, né, quem se lembra aí dessa conjunção que foi amplamente divulgada aí nas mídias sociais, até os astrônomos estavam falando bastante dessa conjunção muito importante. É a última retrogradação de Plutão dentro completamente do signo de Capricórnio. A próxima retrogradação de Plutão vai acontecer em 2023, quando Plutão já tiver entrado em Aquário. E é claro que eu estou preparando um vídeo bem completo a respeito do Plutão em Aquário, no estilo da grande conjunção. Então o vídeo aí vai ser bem longo, bem legal, bem detalhado, analisando fatores históricos que aconteceram na última passagem de Plutão em Aquário, dando as primeiras perspectivas para o que a gente pode esperar para a próxima passagem de Plutão em Aquário. Então aí vai ser uma retrogradação de finalização. Vai ser essa retrogradação que vai realmente ceifar grande parte dos assuntos e dos ciclos capricornianos que nós precisamos encerrar. E o que são os ciclos capricornianos? Gente, Capricórnio é o signo das estruturas. É ele que planeja, é ele que monta, é ele que busca o profissionalismo, o reconhecimento, e se ele demanda o tempo que for necessário para ele conquistar o que ele quer, ele sabe que se ele tiver que esperar aí 10, 20 anos para concretizar um plano que ele tenha, ele vai sentar e ele vai esperar e ele vai planejar. Então, todas essas estruturas, casa, carro, família, trabalho, tudo isso aí tem a ver com Capricórnio. Então, nessa última retrogradação aqui de Plutão, ele vai ceifar
tudo que precisar finalizar de ciclo relacionado a isso, à nossa casa, ao nosso trabalho, ao nosso profissionalismo, ao nosso reconhecimento profissional, nossos compromissos a longo prazo, então casamento. Ah, mas casamento não é de Libra, casamento não é de Vênus? Sim, mas quando nós firmamos um compromisso sério, isso tem a ver com Capricórnio. Então, sim, Capricórnio também tem a ver com casamentos, tá, pessoal? Vamos desmistificar. Então esse Plutão ele vai balançar essas questões. Então aquilo que tiver que ser finalizado, essa é a hora, gente. Essa é a hora de olhar para trás, esperar esses 6 meses, observar com muita paciência, muito cautela, o que não está dando mais dentro da sua relação, o que não está dando mais dentro da sua casa, das suas finanças. Quais são os tipos de coisas que você pode abrir mão? Então, se você está gastando muito, senta aí com a sua planilha, se você tem uma planilha, se você não tem, faça uma planilha. Veja para onde está indo o seu dinheiro. Será que você precisa de tantas assinaturas de TV, de streaming, de não sei o que lá? Precisa gastar tanto dinheiro? Então veja quais são as contas que você não precisa mais, quais são as coisas, os ciclos que você pode encerrar. E aí, a partir desse estudo de 6 meses, observando com muita cautela, muita maturidade e paciência, aí depois, quando o Plutão voltar ao seu movimento direto, aí é a hora de você finalizar de vez esse ciclo, porque aí Plutão já começa o seu movimento direto e já sai do signo de Capricórnio, já entra no de Aquário, então ele já vai renovar. Se a gente não fizer esses planejamentos que eu estou falando aqui para vocês, pessoal, essa galera aqui, Plutão e Saturno, eles vão impor isso à força mais para frente. Por isso que às vezes a gente fala que Plutão, que Saturno são maléficos, né? Não é que eles são maus, eles não são maléficos. É que nós, seres humanos, não sabemos lidar com os compromissos e as responsabilidades e as transformações que são impostas por esses dois aqui. Esses dois aqui que fizeram uma conjunção importante aqui em Capricórnio em 2020, que foi a conjunção, inclusive, que marcou o início da pandemia, tá certo, pessoal? Então, aí, coisas que a gente pode ver para esse ciclo. Esse ciclo vai se finalizar, eu vou avançar aqui em meses para vocês. Plutão vai retrogradar, vai voltar para o grau 27, o grau onde aconteceu a conjunção tripla, que tem vídeo aqui no canal, conjunção entre Marte, Vênus e Plutão. Então, esses assuntos relacionados a essa conjunção vão ser tocados novamente. Foi essa conjunção que deu ali o start para a guerra que a gente está vendo acontecer ali na Rússia. Então, questões relacionadas a isso podem ser tocadas novamente. E aí, julho, Plutão no grau 27, depois ele vai chegar até o grau 26, né? Vai andar 2 graus, pouquinha coisa. Mas é aquelas coisas, né, pessoal? Pequenos detalhes, grandes transformações. Então, essa passagem ela não tá para brincadeira, tá, gente? No dia 8 de outubro, um pouquinho antes do Sol entrar em Escorpião, um pouquinho antes do eclipse, Plutão encerra a sua retrogradação, encerra aí esses ciclos viscerais e depois, né, avançando só mais um pouquinho aqui, o Sol entra em Escorpião e a Lua, né, avançando aqui, vocês vão poder ver a Lua se aproximando do Sol, né? E aí, quando a Lua chegar aqui, junto com o Sol, junto com a Vênus, junto com o Nó do Sul, a Lua vai fazer um eclipse aqui em Escorpião. É claro que lá para outubro, ainda está muito longe, né, pessoal? Mas lá para outubro vai ter vídeo falando sobre esse eclipse também, por o que a Vênus vai influenciar aqui, né? Tudo isso bonitinho, vocês vão entender. Mas vejam interessante, mostrando aqui no mapa para vocês esse ciclo de Plutão que caiu exatamente no entre eclipses que nós vamos ter esse ano. Pessoal, isso é um pouquinho sobre a retrogradação de Plutão. Se vocês forem ler a respeito dos planetas geracionais, se vocês quiserem ler a respeito desses livros que eu indiquei aqui para vocês, que eu li um pouquinho para vocês, vocês vão passar a ter uma compreensão da astrologia.
sobre Plutão, sobre os planetas geracionais bem diferenciada. Existem outros amigos astrólogos também aqui no YouTube que têm um conteúdo incrível. Se vocês quiserem pesquisar e estudar mais, eu super recomendo que vocês pesquisem e assistem, porque cada astrólogo tem uma visão diferente, cada astrólogo repara numa coisa diferente, e não há nenhum problema em eu falar sobre o trabalho deles aqui para vocês, porque eu acho que tudo é uma somatória, né? Se eu tenho uma interpretação, o fulano tem outra, a fulana tem outra, e tudo é muito bem-vindo em termos de consciência. Então, se você é uma pessoa que busca conhecimento, escute todos, escute o máximo que você puder, porque aí você vai poder tirar a sua interpretação, que também vai ser diferente da minha, diferente do fulano e diferente da fulana. Tá certo, pessoal? Então eu encerro esse vídeo aí com esse convite para você se aprofundar nos estudos de astrologia. Se você gostou, deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou, compartilha esse vídeo para quem gosta de astrologia, para os escorpianos que gostam do Plutão, para o pessoal que quer entender um pouquinho mais. E também se inscreva se você ainda não é inscrito, tá certo? Eu desejo para vocês uma ótima retrogradação, que vocês possam mergulhar dentro de si, enxergarem as coisas que têm que ser enxergadas, mas que isso seja o menos doloroso possível. Tá certo, pessoal? Então, um grande beijo e até a próxima.